Hoje, a gente vai mergulhar numa das ideias mais, revolucionárias da história, a teoria cósmica de Platão. Para ele, o universo não é um acidente, não é um caos, é uma verdadeira obra de arte com uma ordem matemática secreta por trás de tudo. Vamos entender como é que ele chegou nessa conclusão. Pois é, essa é a pergunta que Platão encarou de frente lá no seu diálogo Timeu. Em vez de olhar para o cosmos e ver só um monte de forças cegas agindo sem rumo, ele propôs uma coisa completamente diferente, muito mais radical. Que o universo é, na verdade, uma expressão da mais pura razão e inteligência. Tá, mas para entender essa visão de um universo todo organizadinho, a gente precisa primeiro conhecer o, digamos, arquiteto. Platão dizia que a criação não foi um acidente, foi um ato deliberado, um projeto de uma inteligência superior. E aí que entra o demiurgo. Olha, é muito importante não pensar nele como um deus que cria tudo a partir do zero. A ideia é outra. Pensa num artesão genial, uma inteligência que encontrou a matéria toda bagunçada, no caos, e usou um plano super racional para colocar ordem, harmonia e beleza em tudo. Foi o jeito que Platão encontrou para explicar a ordem do cosmos sem usar a figura de um criador tradicional. Ok, mas que plano era esse que o artesão divino usou? Bom, a resposta para isso está na base de toda a filosofia do Platão. A sua famosa teoria sobre a natureza dupla da realidade. A chave do plano do demiurgo está aqui, na forma como Platão dividia a realidade. De um lado, a gente tem o nosso mundo físico, esse que a gente vê, toca, ele é imperfeito, ele muda o tempo todo, é temporário. Mas do outro lado, existe o mundo das ideias, um plano perfeito, eterno, que não muda nunca, onde moram as formas puras, os moldes verdadeiros de todas as coisas. E essa ideia é o coração de tudo. O demiurgo, quando foi organizar o cosmos, olhou para esses moldes perfeitos, lá no mundo das ideias, e tentou copiar na matéria. É por isso que o nosso mundo tem ordem, tem beleza, mas é só uma sombra, sabe? Uma cópia com falhas da realidade verdadeira. Então, se o nosso mundo físico é uma cópia, ele é feito de quê exatamente? É aqui que o Platão nos leva para a parte talvez mais fascinante da teoria dele. A geometria que forma a própria matéria. Platão foi muito influenciado pelos pitagóricos, que já viam o universo como uma grande sinfonia matemática. Ele pegou essa ideia e, levou para um outro nível. Ele propôs que a própria linguagem da criação, a linguagem que o demiurgo usou, era a matemática. E isso nos leva a uma das ideias mais bonitas da ciência antiga. Platão associou os 4 elementos clássicos, fogo, ar, água e terra, com formas geométricas perfeitas, que a gente hoje conhece como sólidos platônicos. O fogo, com aquela natureza pontuda, que penetra, era o tetraedro. A terra, estável, sólida, era o cubo. E assim por diante, cada elemento com sua forma perfeita. Então, o ponto crucial é este. Para Platão, a matéria não era uma coisa amorfa, sem forma. Lá no seu nível mais fundamental, ela era feita de geometria. A realidade era literalmente construída a partir de formas matemáticas perfeitas. E olha, isso não era só uma viagem filosófica, não. Platão via a prova dessa ordem matemática por todo lado. Na simetria de um floco de neve, na estrutura de um cristal, nos padrões de crescimento das plantas. Para ele, era a natureza revelando sua estrutura geométrica secreta para quem soubesse olhar com atenção. E o mais incrível é que essa ideia de um universo racional, matemático, ela não morreu com a Grécia Antiga. Muito pelo contrário. Ela se tornou a sementinha da maior revolução da história da humanidade, o nascimento da ciência moderna. Essa frase, que dizem que ficava na porta da Academia de Platão, mostra o quão central era essa ideia. Para ele, a geometria não era só uma matéria da escola, era o pré-requisito para entender a filosofia, o universo, a própria verdade. Era a chave para decifrar o código da realidade e alcançar o conhecimento de verdade. O legado dessa ideia é imenso. A crença platônica num cosmos governado por leis que a gente pode entender foi inspiração direta para gigantes como Galileu, que dizia que o livro da natureza é escrito em linguagem matemática. Inspirou Newton na busca por leis universais. E até Einstein, cuja teoria da relatividade descreve a gravidade como a própria geometria do espaço-tempo. No final das contas, a teoria de Platão é muito mais do que uma história antiga sobre a criação. É uma afirmação poderosa sobre a natureza da realidade e sobre o nosso potencial para compreendê-la. Então, vamos amarrar as pontas aqui. A visão de Platão nos dá um universo que não é aleatório, mas sim projetado com base no modelo perfeito.
Um mundo onde a matéria, na sua essência, é geometria pura. E, o mais importante de tudo, um cosmos com leis que nós podemos descobrir usando a razão. Uma ideia que virou o alicerce da ciência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Há mais de 2000 anos, Platão nos convidou a ver o universo não como um caos sem sentido, mas como um cosmos ordenado, inteligível. Se ele estava certo, se a gente vive mesmo dentro dessa imensa estrutura matemática, isso nos leva a perguntar qual é o nosso papel nesse grande projeto.